Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo capítulo 17 e 18 do livro de Números, capítulo 55 de Salmos. Logo após, leremos o capítulo 7 de Isaías e concluiremos com o primeiro capítulo de Tiago. Iniciando mais a leitura de mais um livro. E antes de iniciarmos a leitura como um todo, vamos conversar com o nosso Pai, nos elevarmos em oração. Fecha teus olhos e ora juntamente comigo. Pai soberano, Deus maravilhoso, bendito e exaltado seja o Senhor. Agradecemos por esse dia, pela graça de existirmos e contribuirmos para o teu reino, ó Deus, fazendo da nossa vida de fato algo útil e promissor, de forma que venhamos em todas as nossas coisas, em todos os nossos feitos, glorificar o teu santo nome. Obrigada, Deus, por, apesar da nossa pequenez, da nossa insignificância, o Senhor nos fazer pessoas, de certa forma, caras na tua obra, úteis no teu reino. Nos ajuda, ó Pai, a te amarmos acima de todas as coisas, a colocarmos em prática os teus ensinamentos e abençoar outras pessoas por meio das nossas vidas. Que, de fato, nossa vida venha a ser um culto racional todos os dias e constante a ti. Pai, nos dá a graça de te honrar com tudo que fazemos, que o Senhor nos permita e nos dê a capacidade de, com excelência, poder perceber os frutos do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Deus eterno, nos dá a graça e a benesse de aprender um pouco mais de Ti, nos enche do Teu conhecimento, nos dá da Tua sabedoria que Tu mesmo nos dissestes para Te pedirmos, porque Tu dá sem restrição, Tu nos abençoa com sabedoria se pedirmos ao Senhor. Ó Deus, nos enche da tua sabedoria, do conhecimento que vem do alto. Nos abençoa com aquilo que de fato é duradouro, com aquilo que de fato vale a pena, que não venhamos a perder o nosso foco, ou até mesmo nos distrairmos com coisas que não valem a pena, não vale o nosso tempo. Fala aos nossos corações por meio do teu santo evangelho, nos instrui na tua palavra e nos enche de graça, Deus. É assim que nós te oramos, no nome santo do teu Filho mais Jesus Cristo. Amém. Capítulo de número 17 do livro de Números, que vai dizer o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo a casa de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Põe esses bordões na tenda do encontro diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher esclarecerá. Assim, farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus chefes lhe deram bordões. Cada um lhes deu um segundo às casas de seus pais. 12 bordões, e entre eles estavam o bordão de Arão. Moisés pôs este bordão diante do Senhor, na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada um pegou o seu bordão. O Senhor disse a Moisés: Torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como o Senhor lhe havia ordenado. Assim fez. Então os filhos de Israel disseram a Moisés: Eis que vamos morrer. Estamos perdidos. Estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? O Senhor disse a Arão: Você, os seus filhos e a casa de seu pai levarão sobre si a iniquidade com relação ao santuário. Você e os seus filhos levarão sobre si a iniquidade com relação ao sacerdócio.
Traga também os seus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de seu pai, para que se ajuntem a você e o sirvam. Quando você e os seus filhos estiverem diante da tenda do testemunho, eles farão o serviço que devem prestar a você e à tenda, mas não deverão se aproximar dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não sejam mortos, nem eles, nem vocês. Eles se ajuntarão a você e farão todo o serviço da tenda do encontro. E o estranho, porém, não deverá se aproximar de vocês, portanto, vocês farão o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que eu tomei os irmãos de vocês, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Eles são dados a vocês como dádivas ao Senhor, para servirem na tenda do encontro. Mas você e os seus filhos atenderão ao seu sacerdócio em tudo o que diz respeito ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Este é o serviço de vocês. Eu lhes dou o seu ofício sacerdotal como dádiva, porém o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Arão: Eis que eu dei a você o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, como porção a você e aos seus filhos. Das coisas santíssimas que não forem queimadas, isto será seu, todas as ofertas deles, com todas as ofertas de cereais, com todas as ofertas pelo pecado e com todas as ofertas pela culpa que eles me apresentarem. Serão coisas santíssimas para você e para os seus filhos. Você deve comer essas coisas num lugar santíssimo. Todos os homens poderão comer isto. Será algo santo para você. Também isto será seu. A oferta das dádivas que eles trouxerem com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, as quais dou a você, aos seus filhos e às suas filhas, por direito perpétuo. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Todo o melhor do azeite, do vinho e dos cereais, as primícias que eles derem ao Senhor, eu darei a você. Os primeiros frutos de tudo o que houver na terra, que eles trouxerem ao Senhor, serão de você. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Tudo o que em Israel tiver sido consagrado por completo a Deus será seu. Todo primeiro filho que nascer, tanto de homens como de animais, que os filhos de Israel trouxerem ao Senhor, será seu. Porém, os primogênitos dos filhos você deve resgatar, e o mesmo vale para os primogênitos dos animais impuros. O resgate será feito quando tiverem um mês de idade e será segundo esta avaliação, por 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Mas o primogênito do gado, o primogênito das ovelhas ou o primogênito da cabra vocês não devem resgatar. São santos. Você aspergirá o sangue deles sobre o altar e a sua gordura você queimará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne deles será sua, assim como será seu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu dou a você, aos seus filhos e às suas filhas, por direito perpétuo. Esta é uma aliança perpétua de sal diante do Senhor, para você e para a sua descendência. O Senhor disse também a Arão: Na terra deles vocês não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Mas os levitas farão o serviço da tenda do encontro e responderão por suas faltas. Este é um estatuto perpétuo para todas as gerações. E os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, esse eu dei por herança aos levitas. Porque eu lhes disse: Vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: Fale aos levitas e diga-lhes o seguinte: Quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, desse dízimo vocês apresentarão uma oferta ao Senhor. Será o dízimo dos dízimos. Essa oferta de vocês será considerada como se fosse cereal da eira ou vinho do lagar.
Assim também vocês apresentarão ao Senhor uma oferta de todos os dízimos que receberem do filhos de Israel, e deles darão a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as dádivas que receberem vocês, apresentarão toda a oferta devida ao Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, diga-lhes o seguinte: quando vocês oferecerem o melhor que há em dízimos, isto será atribuído aos levitas, como se fosse produto da eira ou produto do lagar. Vocês poderão comer isso em qualquer lugar, vocês e as suas famílias, porque é a recompensa pelo serviço de vocês na tenda do encontro. E vocês não levarão sobre si pecado quando eles oferecerem o melhor. E não profanem as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não sejam mortos. Capítulo 55 do livro de Salmos. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor se sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e conflitos na cidade. Dia e noite andam em volta dela. Nas suas muralhas e dentro delas reúnam a corrupção e a maldade, a destruição no meio da cidade. Das suas praças não se afastam a opressão e o engano, porque não é um inimigo que se afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Que a morte os assalte e vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha oração. Em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá, ele responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém o coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, o lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Capítulo 7 do livro de Isaías. Nos dias em que Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acais e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: vá agora com seu filho Sear-Jazube, encontrar-se com Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior. Junto ao caminho do campo do lavandeiro, diga-lhes o seguinte: tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo nem fique desanimado por causa desses dois tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias.
Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus. Isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. A capital de Efraim é Samaria, a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. E o Senhor continuou a falar com Acais, dizendo: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles dois reis que vocês tanto temem será abandonada. Mas o Senhor fará vir sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai, dias tais, como nunca houve desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Síria. Naquele dia o Senhor assobiará as moscas que estarão no extremo dos rios do Egito e as abelhas que se encontram na terra da Síria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todas as pastagens. Naquele dia o Senhor o rapará como Naquele dia o Senhor o rapará com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria. Rapará sua cabeça e os cabelos de seus pés, e tirará também a sua barba. Naquele dia, um homem manterá apenas uma vaca nova e duas ovelhas, e será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga. Todo o restante que ficar no meio da terra comerá manteiga e mel. Também naquele dia, todo lugar em que houver 1000 videiras, no valor de 1000 moedas de prata, será tomado por espinheiros e ervas daninhas. Com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e as ervas daninhas cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes onde se costuma cavar com enxada, para ali você não irá com medo dos espinhos e das ervas daninhas. Eles servirão para o pasto dos bois e para serem pisados pelas ovelhas. Capítulo 1 do livro de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé e em nada duvidando, pois os que duvidam é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura dos seus aspectos desaparece, assim também o rio murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte.
Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor.